Hélio Alexandre, seja muito bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo. Obrigado. Muito bem-vindo mesmo. Olha, para deixar você confortável aqui, a gente está abrindo dessa forma, mas... Opa, eu agradeço. À vontade. A câmera que no momento está filmando a gente é a número 2, está lá no final. Perfeito, essa aqui é a sua vamos poltrona. sentar e vamos conversar. É um prazer estar aqui nessa casa. Para quem está chegando agora, esse aqui é o Hélio Alexandre. Ele é vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas. É formado em administração pela Faculdade de São Paulo e já está aqui no Amazonas há pelo menos 38 anos? Desde 1984. Olha aí, quase acertei. Rapaz, eu cheguei em Manaus, eu caminhava na Tancredo Neves, nessa avenida que está aqui, quando ela era de barro. Governo Gilberto Mestrinho. Olha aí. Você vê como é que hoje é a avenida, uma das mais valorizadas de Manaus. É isso. Bom, a gente vai conversar bastante com o Hélio. Eu vou pedir para que você, internauta, curta, comente, compartilhe esse nosso conteúdo aqui no nosso canal no YouTube e aproveite para se inscrever no portal Real Time 1, em nosso canal aqui do YouTube, para você ficar recebendo todas as notícias que chegam, todas as informações e, claro, é um prazer tê-lo aqui. Roda a vinheta. Bom, como eu falei ainda há pouco, eu estou aqui com o Hélio Alexandre, ele é vice-presidente da ADEME e da Nova Casa. Nova Casa, Soluções Imobiliárias. Nova Casa, Soluções Imobiliárias. Bom, para a gente começar esse bate-papo, Hélio, eu quero primeiro dizer que se em algum momento eu não chamá-lo de senhor, não é uma falta de respeito minha, apenas para tornar essa conversa cada vez mais me chame de Hélio sempre. Hélio é o normal. Hélio é o normal. Hélio, me diz uma coisa, você é um profundo conhecedor do mercado, segmento em amplo crescimento. Mas o que você pode olhar para 2022, observar a perspectiva desse mercado que você representa agora para esse novo ano e com um novo governo? Olha, o governo passado, ele não foi ruim para o mercado imobiliário a nível nacional, não foi. A Caixa Econômica apresentou muitos recursos para que a gente pudesse lançar produtos no mercado. Acima de 300 mil a Caixa tinha dinheiro para oferecer, os bancos privados tinham dinheiro para oferecer e o Casa Verde e Amarelo, que é o antigo Casa Minha Casa Minha Vida, que eu acho que vai voltar com esse nome, ele também ofereceu bastante recurso, né? O que a gente teve no governo passado foi algumas dificuldades nos subsídios para esses produtos do Minha Casa Minha Vida, né? Subsídios não eram tão elevados, eram um pouco menor, mas foi muito bem atendido. Eu acho que o governo passado atendeu a habitação do faixa 2 para cima, atendeu muito bem. E eu acho que neste governo ele vai atender não só o faixa 2 para cima, os outros produtos de modo geral, como também vai oferecer, esse governo novo vai oferecer o faixa 1, que é o empreendimento social, que o governo federal é que joga verba para as prefeituras e os estados oferecerem para as pessoas mais carentes, que é isso que o presidente da República atual, Lula, anuncia que quer dar casa para as pessoas. Eu acho que o déficit habitacional no Brasil é muito grande, nessa faixa também. Eu acho que a maior faixa nossa do déficit é este, e eu espero que ele atenda. E eu acho que ele vai atender. Bom, então o que você está me dizendo é que a perspectiva é positiva. É positiva, para é positiva. Para é positiva. as entidades que representam. Tem algumas tarefas a serem cumpridas. Eu acho que os juros têm que cair, eu não sei em qual momento, que se cai os juros, realmente também cai os juros do financiamento da casa própria. Nós tivemos juros da casa própria, Caio, a 3,80, 3,60, quer dizer, juros muito baixos, porque os juros estavam baixos, né? Então, e tivemos também muitos produtos que foram vendidos através dos seus estoques antigos. Então, quem pôde comprar, comprou muita coisa boa em momento bom. E eu acho que vai poder acontecer a mesma coisa com esse governo também. Ele vai atender todas as classes que queiram comprar casa própria. Bom, vamos trazer um pouco para Manaus esse bate-papo? Vamos, claro. Manaus, a gente está vendo em boa parte da cidade, não vou dizer dessas áreas em que se expandem de forma explosiva, mas uma verticalização. Existem muitas torres em crescimento. Isso, para um leigo, eu falo leigo do ponto de vista de quem não tem um conhecimento suficiente como você do mercado que representa. Há um crescimento significativo
dessas incorporadoras. Sim, a verticalização é uma tendência normal das grandes cidades. Manaus, nós já somos uma grande cidade, é indiscutível isso. 2.400.000, 2,5 milhões de habitantes, é uma cidade grande. E é uma cidade capital, queira ou não queira, é uma cidade capital, né? Então a gente tem todo o interior que vem a Manaus, tem todas as cidades metropolitanas que vêm a Manaus, de uma forma ou outra vem para estudar, vem para trabalhar, enfim, ela vem para crescer. É uma cidade que tem N universidades, N fontes de trabalho, N fontes de pós-graduação. Nós evoluímos muito, demais. Então é natural que a cidade tem que verticalizar, porque os terrenos ficam mais difíceis, nós precisamos encontrar lugares bons para encontrar mobilidade urbana. Então eu tenho que estar próximo do ônibus, próximo da escola, próximo de hospitais, próximos de UBS. Eu tenho que estar próximo todos esses acessórios para a minha vida se tornar mais fácil, porque a gente sofre um problema muito sério na cidade de Manaus, que é o trânsito do dia a dia nosso, ele é muito pesado para a cidade. Então, se eu moro na Ponta Negra e meu filho estuda no Adrianópolis, ou estuda no Beija-Flor, ou em bairro de Flores, eu vou atravessar a cidade, eu não consigo ir e voltar. Não é verdade, não? Então as pessoas cada dia que passa querem morar mais próximo da onde moram e estudam e trabalham. Você fala num ponto interessante, porque Manaus hoje tem uma região em que se concentra tudo isso do ponto de vista da moradia, do ponto de vista, ou um bairro que eu posso dizer assim, cada vez mais planejado. Planejado eu não vou te dizer isso, a gente tem 1 ou 2 bairros planejados em Manaus, em crescimento e porque são novos. Mas esse bairro que nós estamos aqui hoje, na sede, no Parque 10, é um bairro que você tem tudo. Você tem escola, você tem hospital, você tem comércio no modo geral, você tem tudo. Então as pessoas morar no Parque 10, vou dar para você um exemplo, toda pesquisa de mercado que a gente faz, qual é o bairro que ela aponta a maior procura? Parque 10. Por quê? Porque tem tudo. E num preço, um custo mais barato, isso é muito importante. O custo de vida, as pessoas também hoje estão procurando aonde é melhor o custo de vida. E tem diferença, indiscutivelmente, no Brasil todo é assim, aqui não pode ser diferente. Então o Parque 10 te oferece tudo isso e também um custo de vida um pouco mais baixo. Até para quem trabalha aqui, me permita fazer uma pequena parêntese aqui. A sede do Real Time ficava na Djalma Batista. Era uma região onde eu tinha um shopping, onde eu tinha alguns acessórios, como você disse, Mas aqui eu tenho um supermercado, eu tenho uma clínica aqui na frente, tenho mais outro supermercado ali. Padaria. Tenho padaria, restaurantes, açougue, loja de celular, loja não sei isso, tem farmácia, tem locadora de veículo. Você tem tudo hoje aqui. Não só nesse local, como em todo esse bairro. É isso mesmo. Bom, agora há uma tendência também de Manaus, eu observo isso andando pela cidade, de um crescimento muito grande naquela região da Torquato Tapajós. Essa região à frente ali, sentido zona norte da capital. Rapaz, é a região que mais cresce nos últimos tempos, é a região que a gente chama de Distrito 3, mas ela está tendo um vetor comercial imenso. Começamos que nós temos naquela região todos os atacarejos. Todos os atacarejos estão naquela região e todos os hipermercados e supermercados estão naquela região. Sentido. Eu costumo dizer o seguinte, antigamente a Djalma Batista era a grande evolução nossa imobiliária. Djalma. Hoje não. Digo que a Djalma continua uma grande avenida, indiscutivelmente, mas se eu vou naquele pedaço da Philips, ainda eu falo Philips, agora é a OAS, não é isso? É um novo nome. É, o novo nome em frente ao Nova Era, Em frente ao Nova Era, eu queria falar, do lado do Açaí. Do Açaí para frente é uma disputa imensa por um metro quadrado, em todos os sentidos. Então quem tem um terreno ali está feito. Eu penso que sim, se souber usufruir, está certo. É um local muito bom para se empreender, não só no residencial, mas como no comercial e como no industrial. Por quê? É assim, quando você tem uma distribuidora, eu sempre dou esse exemplo, você tem uma distribuidora de bebida, que você tem que atingir Manaus inteira. Aonde você coloca essa distribuidora? Eu coloco na Max Teixeira, porque de lá eu saio para Manaus inteira. É por isso que aquela região ficou tão nobre, tão cobiçada. Porque na Zona Norte eu saio para todos os lados da cidade. Agora com o anel que o governador fez, leste e sul,
aquele anel, a Avenida das Torres, a Avenida das Flores, que me leva para o Distrito Industrial, se tornou um lugar muito bom para você ter o seu negócio. E não só ter o negócio, como tem gente, tem público. Então eu tenho esse Açaí, Nova Era, Vitória, Coelma, Ataque, comércios de modo geral, distribuidora de bebida, farmácias à vontade, padarias. Eu tenho tudo. Lojas de box, de vidros, indústria, locadoras, máquinas, equipamentos. Eu tenho uma vida que eu saio daqui e vou para lá. E um corredor de transporte coletivo gigantesco. Gigantesco. Terminais, Constantino deve ter Torquato deve ter uns 4 ou 5 terminais de ônibus que me ligam para Manaus inteira. Ao final da Torquato a mesma coisa. Na Max Teixeira a gente tem, antes do viaduto, uns 2 ou 3 terminais de ônibus, quer dizer, que me leva para Manaus inteira. Então é assim que se faz. O movimento urbano é dessa forma. Quando você menos espera, pegou vento e a coisa vai. Bom, o que eu estou entendendo dessa sua fala é de que Manaus tem um grande potencial. Sim. E ele já está sendo explorado. Bastante. Do ponto de vista desse financiamento dessas obras, como é que as incorporadoras estão lidando com isso? Todas as incorporadoras estão linkadas a um banco. A maioria desses bancos é a Caixa Econômica Federal, que é o maior, costumo dizer, o nosso maior instrumento de financiamento bancário que nós temos no Amazonas é a Caixa Econômica Federal. Ela é o nosso grande parceiro das construtoras. Não só das construtoras, mas também de quem quer fazer uma casa, quer construir uma casa dentro de um condomínio fechado, ele também vai buscar o recurso na Caixa Econômica. A oportunidade de crédito hoje está muito ampla, né? Muito ampla, mas a Caixa, ela é o maior fomento imobiliário que nós temos. Os bancos privados do Amazonas não fazem o papel da Caixa Econômica. Não é porque a Caixa foi feita para isso, não. É porque não fazem, porque eu digo aqui que é uma reclamação que eu digo. Eles teriam que atuar nesse mercado como a Caixa atua. Porque banco é banco. É para vender de tromba de elefante a uma agulha. Então eles tinham que atuar. Vender imóvel pronto é muito fácil. Ah, está pronto, o documento, eu vou lá e te financio. Não, eu quero que você financie também a produção. Na planta, né? Claro, o imóvel tem que nascer no chão. E hoje as construtoras que nós temos no Amazonas, elas são muito sérias, elas são muito bem constituídas. A legislação ajuda muito hoje ao consumidor, ao comprador, a ter garantia, a segurança jurídica que a gente fala. Então as construtoras de Manaus hoje, Manaus é uma cidade que vende mais de 1 bilhão e 200 milhões por ano. É muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro comparado com o resto do Brasil. Mas acontece que esses produtos são lançados e são vendidos, esse que é o mais importante. Isso dos novos, daquilo que a associação nossa representa. Tem o mercado do varejo, que a gente não tem a real noção de quanto varejo, que eu digo que são casas em condomínio fechados, em bairro, quanto a Caixa financia para esse pessoal. Terrenos que a Caixa financia, terrenos com obra que a Caixa financia. Então tudo isso deve gerar muito mais do que 2,3, 2,4 bi por ano. Agora eu vou um pouco mais profundo nessa pergunta que eu faço sobre esse ambiente econômico, do ponto de vista do empresário Hélio Alexandre. Qual é a sensação de mercado? Aí eu pergunto da forma até um pouco mais holística, mais ampla, econômica e política. Olha, econômica, a gente terminou o ano com um movimento muito bom na economia, na habitação, e eu acho que a gente começou o ano com muita perspectiva também na área da habitação. A gente não sentiu nem assim, o governo é novo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai mudar, vai frear. Não, a gente está sentindo que ele vai incentivar muito a habitação, porque a habitação, ela gera emprego. É uma tradição desse governo? Sim, é uma tradição. Esse governo é feito para geração de empregos. Então, eu tenho certeza que ele vai investir na habitação. Você lembra em 2008, no auge da crise, que o Lula era o presidente e ele dizia que era uma marola? Foi naquela época, eu costumo dizer, naquela época nasceu o programa Minha Casa Minha Vida. Foi na crise que nasceu o programa que hoje a gente vive dele. Então, tradicionalmente, os governos sabem que a habitação, a construção civil, no modo geral, ela traz emprego. Então eu tenho certeza que a gente vai continuar numa velocidade igual ou maior do que nós estávamos vivendo. Tenho certeza disso. Acho que os números de carteiras assinadas vão crescer. As construtoras hoje
mais do que nunca, estão literalmente profissionais em todos os sentidos, não só da segurança jurídica, como também da segurança do trabalho, de como oferece para o trabalhador. Trabalhadores querem trabalhar nas construtoras porque tem um ambiente bom, um ritmo bom de obra, tem um emprego garantido, sai de um canteiro, vai para outro, cresce a mão de obra dentro do canteiro. Você percebe que cada dia que passa você tem mais profissionais vocacionados. Um é uma pessoa que coloca cerâmica, outro que só instala a porta, outro que só faz a pintura, outro que só faz instalações. Então você já está começando a setorizar, segmentar, né? Sim, toda a produção da construção civil. Isso é muito importante. Tem um aspecto para a gente caminhar para o fim dessa entrevista, Hélio, que me chama muita atenção. Quando a gente olha para trás, existia sempre um conflito entre construtoras e a sustentabilidade. Isso mudou de uma forma impressionante, porque hoje todos os equipamentos que vocês constroem têm que ter um selo verde. Tem, a grande maioria tem. Isso já vem das próprias indústrias que nos fornecem. E a gente faz questão de, quando vai fazer um empreendimento, olha como isso está enraizado. Está enraizado no arquiteto que elabora, que é o dono do escritório. Isso está enraizado nos estagiários que ele contratou de arquitetura, que estão na faculdade, saindo das faculdades, nos novos arquitetos, nos engenheiros que fazem os cálculos. Está todo mundo enraizado nessa filosofia, porque é uma filosofia mundial, não tem como mudar. Ninguém vai dar marcha ré numa coisa que está indo para frente. E dando certo. E as construtoras, por natureza, elas já pensam nisso quando estão elaborando os seus projetos. Vamos fazer dessa forma, que isso é sustentável, isso é bacana, isso é bom, isso é meio ambiente, vamos se preocupar com isso. E de outra forma, se não for as construtoras, quando uma pessoa compra um lote num condomínio fechado, o condomínio já está lá enraizado a sustentabilidade dele, toda. Aí quando uma pessoa constrói a casa, ele também vai trazer a mesma filosofia, seja no produto que ele está comprando, seja no que ele vai fazer na casa dele, ele quer isso. Fora, é bonito, não, mas é bonito, mas é necessário, já está enraizado nas pessoas, na grande maioria já está enraizado. Uma coisa que chama muita atenção hoje, observando esses novos apartamentos que estão sendo vendidos, as novas casas que estão sendo em ambientes planejados, é que tudo é muito pensado para o fator iluminação, por exemplo, sim, que já é para uma redução de consumo de energia, já é uma iluminação natural, um ambiente térmico muito mais gostoso de conviver, ou seja, há uma preocupação embutida nisso e que, do ponto de vista dos empresários, é um repasse de economia para o consumidor que está lá na ponta. Sem sombra de dúvida. Hoje, quando você faz a concepção, a viabilidade de um produto, você pensa muito no cliente quando está comprando aquele produto, né? Então você fala, poxa, a energia é cara. A energia no nosso estado, ela é cara. Infelizmente, ela é cara, né? Eu costumo dizer que a gente tinha que ser subsidiado por essa energia, né, a nível nacional, porque a gente paga uma energia muito cara. Nós temos uma matriz energética muito cara, né, que isso é uma conversa para a gente trazer depois. O gás está aí, o gás tinha que ir para a rua. Simplesmente isso, para se tornar a energia mais barata. Então, quando você faz a concepção de um produto, por que não colocar uma placa solar para as áreas comuns? Vamos economizar. Para quem tem um aquecedor, por que não fazer um aquecedor com placa solar? Então, são essas coisas que... Iluminação, vamos fazer iluminação já com a plaquinha solar. Então, tudo isso já está caminhando para isso, cada dia que passa mais forte. Está mais acessível financeiramente. Sim. Olha, no condomínio que eu moro, o mês de setembro, outubro, eu acho que teve umas 10 ou 12 casas colocando placa de energia solar. Buscando economia, buscando sustentabilidade, buscando todos os fatores que são favoráveis. Financiamento dos bancos, que tem uma taxa diferenciada para a energia solar. Enfim, então eu acho que daqui para frente vai se pensar assim, em todos os sentidos. A água é a mesma coisa. Também vamos tratar de economizar água, vamos fazer o reuso da água. Quer dizer, essas coisas, essa filosofia já estão sendo utilizadas. Primeiro, porque as construtoras também pensam nisso. E segundo, os condôminos que moram nos prédios, quando o prédio não tem um condômino e fala assim, olha, vamos pensar em fazer o reuso da água, é importante, pegar um pouco da água da chuva, aproveitar para molhar o jardim, fazer isso, lavar carro. Então isso já está na mentalidade do ser humano hoje. Isso é muito importante. Isso é importante.
Bate-papo gostoso, mas o nosso tempo é um pouco mais Sim, curto. sempre. Quero te agradecer pela vinda aqui ao Real Time 1, disponibilidade na agenda. E sempre que tiver novidades na ADEME, aquela porta ali, ela está aberta para você mandar um zap e marcar uma entrevista com a gente. Eu que agradeço a vocês pela atenção e dedicação que vocês têm conosco. O mercado está aí, eu quero dizer sempre, quem quer comprar um imóvel, procure uma construtora, procure dentro do seu condomínio pessoas que constroem casas e vendem. Procure, vá ao banco, vá buscar um financiamento bancário, procure o escritório de advocacia, olhe o seu contrato, vejam como é que faz para comprar, se está certo, se está errado. Hoje é muito difícil você comprar alguma coisa errada. É muito difícil. A segurança jurídica hoje para o cliente é muito grande. Então, as pessoas devem, cada dia que passa, procurar o seu imóvel, a sua casa própria. Os bancos estão aí para financiar. É isso. Bom, eu conversei aqui com o Hélio Alexandre, ele que é vice-presidente da Associação das Empresas no Mercado Imobiliário do Amazonas. Prazer, como eu falei, conversar com ele, porque as notícias que ele deu durante toda essa entrevista é de uma perspectiva excelente para 2023 e isso a gente sabe o quanto vai impactar na nossa vida, na geração de emprego, no ambiente comum e isso favorece em cheio a economia local e a economia nacional. Então, muito obrigado mais uma vez, Hélio, te agradeço mesmo e agradeço a você, internauta, curta, comente, compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.